Olá, está começando mais um Resenha, o seu programa que fala de literatura, artes e um pouco de bate-papo envolvendo tudo isso. Hoje nós temos nos nossos estúdios o professor Armando Jorge Lopes. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Professor Armando Jorge Lopes é linguista moçambicano, natural de Maputo, é professor catedrático jubilado no Departamento de Linguística e Literatura da Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Eduardo Mondlane, mas hoje é vice-reitor da Universidade Politécnica, é isso? É isso mesmo. Tá certo. O professor tem 11 livros publicados, aí, mais de 100 artigos em revistas de especialidades internacionais, regionais, nacionais, enfim. Tem um livro no forno para sair agora final do ano, né? Tá? Envolvendo linguística. Mas, professor, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria perguntar mais dessa questão da lusofonia. Como que o senhor enxerga a questão da lusofonia, especialmente no continente africano? Eu diria que a abordagem que eu faço ao conceito de lusofonia é uma abordagem por via da linguística. Ou seja, como em termos de profissão sou uma pessoa que tem trabalhado ao longo dos anos mais na linguística aplicada, eu gosto de fazer a abordagem a este conceito, que é um conceito complexo, através da linguística aplicada. E na linguística aplicada eu colocaria o conceito da lusofonia entre dois mundos que são queridos a esta área da linguística aplicada, que são a planificação linguística e a política linguística. Eu diria que a planificação linguística é a teoria científica, enquanto que a política linguística eu habitualmente considero-a como sendo a teoria indigenizada, ou seja, a prática. E entre estes dois mundos eu posicionar-me-ia no meio, digamos, numa espécie de terra nullius, na terra de ninguém, para poder a partir daí enxergar este conceito de lusofonia. Ou seja, um conceito que, por um lado, toca na área, portanto, que seria a área da planificação linguística, por um lado, e que envolveria sobretudo os países onde o português é falado como língua materna, como L1, como costuma dizer, e, por outro lado, o outro lado da fronteira, que eu há bocadinho defini como política linguística, mas que, sobretudo, se ocupa de questões que têm a ver com este mundo da língua como L2, portanto, a língua segunda. Por isso, o conceito em que tenho estado a trabalhar de lusofonia é um conceito transdisciplinar que funciona como uma interface entre questões que têm a ver com a história, com a cultura, com aspectos linguístico-discursivos e que tocam um lado da fronteira da planificação linguística e o outro lado da fronteira da política linguística. Eu penso que é importante colocar desta forma porque esta área da terra nullius, como disse no início, é a terra de ninguém, são aquela faixa de 200 metros que costuma unir dois países, que pertence aos dois, mas não pertence a ninguém. Ou seja, é como eu vejo a lusofonia, quer dizer, não é, ninguém é dono dela, mas ela é parte de todos os países que a adoptam através da língua ou através da cultura. Como que é vista essa questão da lusofonia? Eu me refiro também à parte acadêmica. Há grandes estudos sobre lusofonia? Há um interesse dos acadêmicos sobre a questão da lusofonia ou é uma questão marginalizada? É uma questão, como eu disse no início, é uma questão complexa, porque ela é estudada, mas ela deve ser sempre equacionada em termos daquilo que é o contexto linguístico e não só onde este conceito se insere. No caso de Moçambique, uma vez que a língua portuguesa é uma língua que coabita com outras línguas que são as línguas banto, que são línguas maternas para a maioria da população, fica um bocado complicado estar a discutir a lusofonia que não seja enquadrado num contexto que é plurilingue e pluricultural. Por vezes ouvimos dizer Portugal, Brasil e os países lusófonos. Parece que
Moçambique, Angola, Guiné, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, são países que são outros, quer dizer, parece que não estão na lusofonia, mas parece que estão num campo que é para além daquilo que são os tais falantes que habitualmente falam a língua portuguesa como língua primeira, como língua materna. No caso de Moçambique, a língua portuguesa é falada por uma população que agora ronda mais ou menos os 48%. Portanto, há, digamos, metade da população. A população de Moçambique é de 25 milhões neste momento. Portanto, metade dessa população fala a língua portuguesa, num contínuo que vai desde um domínio fraco a um domínio melhor e com uma percentagem que ronda os 7% que falam a língua portuguesa como língua materna. Portanto, há moçambicanos que falam o português como língua materna, uma percentagem pequena. Há moçambicanos que falam o português e uma língua banto numa situação bilingue, e há, para a grande maioria daqueles que falam português como, naturalmente, uma língua segunda. Mas o português, a língua portuguesa é ensinada nas escolas? A língua portuguesa é ensinada nas escolas desde a primeira classe e ela é ensinada como disciplina e é o meio de ensino, não é? Portanto, é através do português que se aprendem as várias matérias. Através da primeira à sétima classe agora há um programa de bilinguismo que foi adotado nas escolas, em que é utilizada concomitantemente a língua portuguesa com a língua banto da zona em que ela se insere, onde o português está a ser ensinado, não é? Portanto, é um programa que foi adotado há algum tempo e, bom, está a ter algum sucesso até o momento. Professor, nós vamos fazer uma rápida pausa. Você não saia daí, a gente já volta. Oi, a minha dica de hoje é um livro sobre teatro. Ele se chama Ler o Teatro Contemporâneo. Bem, esse ler o teatro contemporâneo significa o seguinte: como que na contemporaneidade já não tratamos mais das grandes narrativas, não se trata mais de estruturas dramáticas, mas sim se trata justamente dessa nossa era, que é uma era fragmentada principalmente nas narrativas teatrais. Então esse livro, para quem tem interesse, ele é fundamental. Ler o Teatro Contemporâneo, e o autor é o Jean-Pierre Riengart, ok? Fica aí a minha dica. Estamos de volta com resenha, hoje recebendo o professor Armando Jorge Lopes. Professor, no bloco anterior nós estávamos conversando sobre lusofonia, especialmente em Moçambique. E o professor comentou sobre a questão das escolas já adotarem uma estratégia bilíngue para o ensino e tal. Como que o senhor enxerga o papel da língua portuguesa nesses contextos plurilingües, né? Nós no Brasil não estamos acostumados com isso. Nós no Brasil temos a língua portuguesa como língua oficial e as outras línguas são normalmente usadas por populações muito pequenas. Então, no contexto brasileiro, isso não é tão comum. O senhor que vem de Moçambique já está mais acostumado a esse contexto. Como que o senhor enxerga a língua portuguesa nesse contexto? É uma coisa positiva ou não? Muito bem, eu tenho escrito sobre a questão dessa convivência da língua portuguesa com as línguas banto, que na minha contagem são 22 no caso de Moçambique, e outras também, das línguas de origem asiática, como é o caso do Urdu, do Memani. E eu, ao longo de alguns escritos, eu defendi, ao longo dos anos, que a política oficial linguística para Moçambique deveria ser uma política multilingue. Um pouco agora como nós temos na África do Sul, que é uma política que tem 11 línguas oficiais. Em Moçambique, e em termos da Constituição, o que existe é um artigo que trata num ponto a questão da língua portuguesa como língua oficial, e no outro ponto que o Estado valoriza as línguas banto, as línguas nacionais.
internacionais, como ali está, se diz. Eu diria que nós teremos que caminhar em direção a uma situação em que todas as línguas faladas nativamente pelo moçambicano, devem ser línguas oficiais, portanto, usadas em situações oficiais. Naturalmente que o modelo bilingue que está a ser utilizado nas escolas é um modelo que já vai nesta direção de favorecer o multilinguismo e a multiculturalidade. Naturalmente que o modelo que está em vigor, ele é interrompido na 7ª classe, mas pelo menos da 1ª à 7ª classe já os alunos podem estudar as várias disciplinas com os vários professores que são bilíngues e, em alguns casos, até são mais que bilíngues, com materiais que são bilíngues, as várias disciplinas. Portanto, a língua portuguesa passou a ser uma língua de convivência em termos reais na educação. Eu diria que há algumas dificuldades ainda no que diz respeito aos manuais, aos elementos que são utilizados para didáticos, né, de índole didática, que são utilizados para não só para o aprendizado das várias disciplinas, mas também para o estudo em si próprio, porque a língua banto e a língua portuguesa também são estudadas como disciplinas, né, durante esse período de 7 anos. É que os materiais que são utilizados, nós temos que chegar a um ponto em que esta sociedade multicultural se reveja, portanto, que eu ao abrir como miúdo na escola um manual, um livro, eu sinta que eu sou parte daquilo que está lá a ser descrito. Eu penso que ainda não estamos lá, mas já há esta consciencialização e penso que no futuro os materiais serão muito mais úteis e também os aprendentes se reconhecerão mais através dos materiais que são utilizados. Portanto, a língua portuguesa, da pergunta que me fez, é uma língua que passou a conviver melhor com as outras línguas que, como disse no bloco anterior, são as línguas maternas para a maioria da população. O que falta para que, no caso de Moçambique, haja essa convivência linguística harmônica mais efetivamente? Falta vontade política, talvez? Faltam estudos? Eu diria, estudos faltam, certamente. Vontade política, acho que os tempos são melhores, não? E são de apoio nesta direção. Eu penso que Moçambique e também, de certa forma, Angola têm feito bastante naquela parte mais austral da África, no sentido de promoção da língua portuguesa. Ela passou desde 1992, e através do Tratado de Windhoek, na Namíbia, constituir-se em língua oficial da região, que é conhecida por SADC, que é a Comunidade dos Países da África Austral, né? Southern African Development Community, que é SADC, a sigla. O português foi designado como língua oficial desta comunidade, que tem 15 países, o português juntamente com o inglês. Foi um grande feito porque havia como candidatas outras línguas. Portanto, nesse sentido, em termos regionais, também o português se está a estudar já em algumas universidades. A documentação que é produzida através da SADC deve ser nestas duas línguas, muito embora ainda estejamos um bocadinho longe dessa realidade. Portanto, acho que o português só terá a ganhar com o desenvolvimento desse multilinguismo que pretendemos para o país e dessa efetivação da abordagem multicultural através da educação e na sociedade como um todo, também noutras áreas que não sejam só a área educacional, onde se fez mais avanços. A população moçambicana enxerga, portanto, a língua portuguesa como uma oportunidade de integração internacional? A gente pode dizer isso ou não? Sim, muito embora as três realidades são sempre presentes. São as línguas banto, o português e o inglês. Porque todos os países da região, portanto, são vizinhos de Moçambique, são também falantes
foram antigas colónias britânicas e, portanto, são falantes do inglês. E, portanto, a influência do inglês em Moçambique é considerável. Naturalmente, eu não receio que o inglês alguma vez venha a tomar o lugar do português, como algumas pessoas receavam na Europa também, porque eu tenho defendido que enquanto Moçambique mantiver a sua funcionalidade através do registro-chave, tendo esses registros-chave fixos, como sendo o registro da administração, na escola, na igreja, os registros-chave principais, não vejo como a língua inglesa possa alguma vez capturar a língua portuguesa como a língua oficial do país, ou ter tanto maior estatuto que aquilo que ele tem, que é uma língua estrangeira, que é estudada como língua de comunicação e que abre portas ao moçambicano para a internacionalidade, a par naturalmente da língua portuguesa. Não tenhamos ilusões que abre naturalmente mais possibilidades que a língua portuguesa, porque é uma língua de maior expansão, etc., no mundo, mas são as três realidades com que o moçambicano lida no dia a dia e, sobretudo, os moçambicanos que vivem nas grandes cidades, como é o caso de Maputo, e próximo das regiões de influência, portanto, que não têm convivido bem, eu acho. Vamos fazer mais um intervalo. Bem. Não saia daí, na volta a gente fala mais sobre língua portuguesa, Moçambique, lusofonia. Obrigado. O livro que eu indico é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. É um livro que, apesar da narrativa ser bastante fantasiosa, ele traz a realidade aqui da América do Sul. É um livro bem gostoso de ler e eu indico. Boa leitura. Estamos de volta com Resenha, o seu programa de literatura e arte, hoje falando sobre lusofonia com um convidado muito especial, professor Armando Jorge Lopes. Professor, está no forno aí uma publicação nova do senhor, Linguagem Idiomática para um Léxico de Usos Plurilingüe, Português, Inglês e Xixangana. O que é esse livro com esse nome complexo? Na realidade, o título principal vai ser com todos os Fs e Rs. E terá esse título que disse como segundo título. Ele surge na sequência de uma obra que escrevi há uns anos atrás, que se chamava Moçambicanismos, para um léxico de usos do português moçambicano. Esse livro foi escrito sobretudo numa perspectiva mais microlinguística, ou seja, as estruturas que lá ocorreram nesse livro eram estruturas que foram analisadas, sobretudo tratadas, a um nível em termos da semântica, do significado e também do sentido dessas estruturas. Com esta nova obra, que está em ebulição, digamos assim, há uns 3 para 4 anos, eu e a minha equipa de investigação, que trabalhou como informantes e, portanto, vão se constituir também como autores do livro, nós temos trabalhado, sobretudo, no domínio da macrolinguística. Portanto, essas 3 línguas são 3 línguas que foram trabalhadas em contraste, portanto, no domínio da idiomaticidade, entrando tudo o que são as categorias que têm a ver pode começar com os provérbios, que é o mais clássico, mas com as frases feitas, com as estruturas retóricas, com os catchphrases, com os eufemismos, por aí adiante, uma série de categorias que foram utilizadas para classificar o corpus que foi constituído ao longo de vários anos. De facto, inicialmente foi a partir das composições dos estudantes que eu
lecionado a disciplina de língua portuguesa nos anos 70 e posteriormente também, porque ensinei também a língua inglesa, ia registando, portanto, tudo aquilo que ia para além da microlinguística. Portanto, quando passava para o uso da língua, portanto, a língua em uso, não é? Portanto, já não apenas do significado e ao nível da semântica, como eu tinha dito inicialmente. Essas estruturas foram recolhidas, foram categorizadas e, portanto, para a constituição deste léxico de usos idiomáticos, foram estabelecidos índices, portanto, no livro, para cada uma das línguas, como entrada, portanto, para ajudar a entrar para a vedeta, não é? E depois cada vedeta ou cada palavra-chave, não é? É feita através da língua portuguesa, não é? Porque tinha que se entrar por alguma língua, não é? E para o caso moçambicano se achou que seria naturalmente a língua portuguesa, e depois encontra os equivalentes tanto para a língua inglesa como também para a língua xixangana, que é a língua que foi selecionada, mas que no futuro, portanto, poderão ser outras línguas e outros livros de certeza que surgirão na forja, ou teses que poderão derivar deste trabalho. Portanto, tem sido uma experiência interessante. O título em português, veja que quando eu disse com todos os Fs e Rs, que significa o que significa, portanto, a nível de perfeição da linguagem, quando entra, portanto, este nível, portanto, já de domínio da idiomaticidade em uso, encontramos um equivalente que foi criado. Todo o livro é muito criação, porque há já algumas obras interessantes, eu também tive a oportunidade de consultar aqui do Brasil, em relação ao português e inglês, mas eu vejo que todas as obras tendem a ficar-se muito no nível microlinguístico, ou seja, quando aparece a idiomaticidade, aparece como uma coisa ocasional dentro da abordagem microlinguística. Portanto, a abordagem vai muito para além daquilo que é a tradição que eu vi dos livros, e nesse aspecto eu penso que há alguma inovação do que estamos a fazer. Estamos agora a concluir o livro. O título em inglês, naturalmente, para equivaler a este título português, tem a ver com sinos e apitos, porque é aquilo que na cultura britânica, e não só na americana, também constitui termo de referência. With all the bells and whistles, com todos os sinos e apitos, que é em inglês, e o equivalente no xixangano para este título, com todos os Fs e Rs, with all the bells and whistles, é Kudjayani Bawa, que é o matar todos os mosquitos e mosca de tsetse. Ou seja, a perfeição, a satisfação e o bem-estar só surge para o africano no dia em que nós conseguirmos ter acabado com o mosquito que dá o paludismo e a mosca de tsetse. Foi a proposta Bantu que surgiu do grupo, e com todas as consultas foram feitas, mas é um exemplo de como o título reflete exatamente aquilo que depois é o conteúdo, em termos das equivalências que foram feitas. Naturalmente, a equivalência é feita por o chamado termo tertium comparationis, que é o ponto que serve de comparação entre as três línguas, que neste caso é fixada pela função, não é? Que é o significado e o significado em uso, portanto, pela via pragmática, e depois a realização formal, que estabelece os contrastes nas três línguas. E pensando nos usos da língua, o senhor, como vice-reitor da Universidade Politécnica, que recentemente deu título de honoris causa ao Miyakoto, né? Como que o senhor enxerga as possibilidades desse intercâmbio do Mackenzie, por exemplo, aqui no Brasil, com a Universidade Politécnica ou outras universidades em Moçambique? Bem, muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta interessante. Foi um enorme prazer ter concedido o título de honoris causa ao escritor Miyakoto, que para nós, e sei que no âmbito da lusofonia que está a falar, e pelo mundo, é uma figura que é querida e grata. Realmente eu até deveria ter estado lá quando foi concedido, porque foi há pouco tempo, e
tinha este programa feito desta maneira e eu tinha-me comprometido que ia cumprir este programa no Brasil. Estou aqui, vai fazer quase 5 semanas, e ele recebeu o honoris causa há 2 semanas. Mas eu acompanhei espiritualmente a realização da outorga e aproveitei esta estadia aqui para, através do curso, poder ter uma convivência mais próxima daquilo que me foi proporcionado e, sobretudo, para materializar aquilo que tem sido a experiência anterior em termos da vivência que já tenho tido com pessoas que eu conheço na Mackenzie, na PUC e noutras universidades. E, nesse sentido, tive o grato prazer de assinar um convênio com a Mackenzie que vai exatamente pôr em prática várias coisas que ambos os lados pretendem, começando talvez até por uma experiência de pós-doutorado dos 2 lados, porque é uma área fixa, o staff, e que nos dá para já uma continuidade mais forte, não é? Não dizendo que também não é importante que se troquem alunos e outras coisas, mas talvez por aqui, porque há uma necessidade premente de haver um intercâmbio neste nível. Por outro lado, tive a oportunidade também de ter contactos com outras universidades que estão associadas à Mackenzie. Neste processo, amanhã, a senhora reitora da Unixul, a professora Sueli, muito gentilmente me vai acompanhar num passeio para o campus da Anália Franco, terei o grato prazer de fazer. Portanto, e penso que desta visita surgirão outras oportunidades para que nestas funções, que apenas assumi há pouco mais de 5 meses na Universidade Politécnica, depois de ter trabalhado 43 anos noutras universidades, em particular na Universidade Eduardo Mondlane, eu possa ajudar no sentido de a Politécnica crescer e também cimentar estas relações da lusofonia e outras que forem necessárias cimentar. Professor, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua entrevista, obrigado pela sua participação. E você, qualquer sugestão, perguntas, reclamações, envie um e-mail para a gente, resenha@mackenzie.br. Até a próxima!